O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio, e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós meditávamos no Salmo 89, que nos dizia: saciai-nos de manhã com vosso amor. E mais adiante, vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão. Nestas palavras do salmista, nós podemos assim compreender a nossa fragilidade, vulnerabilidade diante do mistério de Deus, que, usando de uma imagem simbólica no livro do Gênesis, nos diz que Deus nos criou da argila, do barro, e com o seu sopro deu-nos a vida, o hálito da vida. E esta imagem do barro, da argila, revela o quanto nós somos frágeis. E que é o hálito de Deus, a vida de Deus, que nos faz sermos viventes. Tanto que é verdade, quando este Espírito sai de nós, nos é arrancado, nos é tirado, resta simplesmente a matéria. E esta matéria vai voltar ao pó, vai se unir ao barro novamente. Então, de um lado, nós percebemos uma imagem simbólica, mas que se aproxima de uma realidade concreta existente na nossa vida, que é o mistério da morte. Mistério este que ainda nós não conseguimos e nem vamos conseguir compreender por ser mistério. O certo é que Jesus venceu este mistério, ressuscitando no terceiro dia, e que para nós é a nossa fé, é a nossa esperança, a ressurreição. Isso também nos diz que a nossa vida, tendo esta brevidade, e ao mesmo tempo nós não tendo o controle sobre a mesma, requer da nossa parte a vigilância. Ficai atentos, é isto que o Senhor nos pede. Pois não sabemos o dia
nem a hora em que o Filho do Homem, o próprio Jesus Cristo, virá nos colher, fazer esta colheita da vida que pertence a Ele. Somos apenas administradores e precisamos ser bons administradores, bons gestores da nossa vida, das nossas emoções, para que a nossa vida possa ter segurança, e esta segurança só encontraremos em Deus. Porém, nem sempre nós estamos atentos. Vivemos, muitas das vezes, como se Deus não existisse, como se não existisse o inferno também, e levamos a nossa vida de qualquer forma, de qualquer maneira, colocando até mesmo ao perigo. Recordemos que a vida é dom de Deus. Ela precisa ser preservada, ela precisa ser cuidada e ornada com esta graça que já pela manhã nos alcança, que é o amor de Deus. Talvez uma pergunta fizéssemos: se Jesus viesse hoje para nos levar com Ele, nós estaríamos preparados? Eis a questão. Quando é que nós vamos nos preparar para Cristo? Felizes daqueles que têm esta graça de estar preparados para celebrar a sua Páscoa definitiva. Sabemos que a misericórdia de Deus é infinita, mas Deus é justiça também. Quantas e quantas vezes Ele dispõe da sua graça para que nós a busquemos, trazendo para a nossa realidade de vida concreta, nos nossos relacionamentos, em nossos lares, permitindo com que este homem, com que esta mulher possa crescer também diante de Deus, na igreja, na sociedade. Mas percebe-se que nós vivemos sempre fugindo de Deus, numa fuga constante. E eu vos pergunto, por que termos tanto medo de Deus, se é para o céu que queremos ir um dia? Por que termos tanto medo daquele que nos salva, daquele que se ofereceu no meu lugar, no seu lugar, na nossa condição de pecadores, aquele que é justo, aquele que é santo, para nos resgatar, nos tirar da escravidão da morte e do pecado? E por que insistirmos ainda em realidades que, ao invés de gerar vida em nós, gera morte? E não somente nós, mas também naqueles que convivem conosco, podemos ser sinal de morte para o outro, quando a minha vida não contempla a própria vida de Deus, quando as minhas ações não refletem ao nosso Criador. E precisamos ficar atentos. Padre, mas eu só vou me preparar quando eu tiver certeza que eu vou morrer. Porque o que adianta eu estar me preparando se eu não sei quando é que a morte vai vir? Não é dessa maneira que devemos pensar, não. A nossa vida, ela é breve aqui na Terra. Muito breve. Embora com que o nosso tempo, que é o cronológico, nos dê a impressão de que é muito tempo, a própria palavra de Deus vem nos dar uma resposta.
e nos revela que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo da graça, é o Kairos. Realidade esta que nem sempre queremos fazer parte. Meus amados irmãos e irmãs, Deus nos aguarda. Deus sente saudade de nós, de virmos à sua igreja, de buscarmos a sua presença, mas também procurarmos viver na presença dele. A experiência de Deus não pode ser feita simplesmente dentro do templo em si. A experiência de Deus precisa acompanhar a minha vida, ao sair daqui também, deste templo sagrado, da igreja. A minha vida precisa ser igreja também. Precisa ser sinal da presença do Pai. Precisa ser caminho também para que o outro, observando, possa seguir não a pessoa em si, mas aquele na qual a pessoa seguiu, que é o próprio Cristo. Às vezes nós nos detemos na pessoa em si, na criação em si, no próprio ser humano com as suas fragilidades, ao invés de nos determos, seja com os nossos olhos fitos no Senhor, mas com o nosso coração também aproximado do coração dele. Se fizermos esta experiência de estar com Deus, de permanecermos na sua presença, teremos uma visão diferente da própria morte. Assim como muitos santos tinham, inclusive São Francisco de Assis, que até agradecia a existência da morte, porque graças à existência da morte, ele poderia ver face a face Jesus Cristo. O que é interessante ainda, meus amados irmãos e irmãs, é que todos nós queremos ir para o céu. Isto é uma verdade. Mas ninguém quer morrer. E um dia vai chegar. A morte um dia vai chegar até nós. E o convite que Deus nos faz é que estejamos preparados. Fiquemos atentos para que a nossa vida possa ganhar sentido, para que a nossa vida possa fazer esta experiência de transformação, porque nós, cristãos, a morte é apenas uma porta que se abre de uma realidade terrena para uma realidade divina. A morte nos possibilita ao encontro de uma outra realidade, que pode ser o céu ou o inferno. Isso vai depender das nossas ações. Isso vai depender da nossa adesão a Cristo ou não. Mas, Padre, Jesus já morreu na cruz, já nos garantiu a salvação. Por que eu tenho que me esforçar, tenho que fazer alguma coisa ainda para ser salvo? Sim, temos que fazer. Ele deixou a porta aberta. E por esta porta, para passarmos por ela, nós temos que caminhar, temos que ir ao encontro. Então significa dizer que as nossas ações é importante para que a nossa salvação se realize. Já de manhã, a bondade de Deus vem nos saciar com o seu amor. Quantos corações no amanhecer nem sempre está voltado para Deus, para o bem, para praticar o bem na vida do outro? Quantas maquinações passam pelo pensamento, pelo coração, pelos nossos corações?
Mas o que Deus espera de nós é que a nossa vida, as nossas ações, permitam com que Ele viva através de nós, age através de nós, salve através de nós. Então fiquemos atentos, meus amados irmãos e irmãs. Fiquemos atentos, sejamos vigilantes, orantes, pessoas de Deus, pessoas que querem ser salvos. E queremos ser salvos, mas tenhamos a humildade de reconhecer que somos pecadores, que às vezes precisamos de correções, da confissão, da experiência da palavra, da Eucaristia, de um testemunho de vida também, do meu ir à igreja, mas viver com a igreja dentro de mim, dentro de nós também. E assim a vida de Cristo se perpetua através da nossa vida. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre esteja louvado.